Bem, pessoal, retornando a mais uma aula sobre trabalho e energia, e hoje nós iremos fazer uma aplicação muito interessante, que é avaliar pela definição do trabalho que nós obtivemos na aula anterior, o que acontece com o trabalho de um objeto abandonado em queda livre. E eu irei calcular esse trabalho de duas maneiras e comparar as duas maneiras e, a partir daí, tirar uma conclusão muito importante a respeito de forças conservativas. Então, uma boa aula a todos. Então, o que nós iremos trabalhar aqui é um exemplo de uma queda devido à força-peso, e a força-peso nada mais é que a massa vezes a aceleração gravitacional, tá bem? Então, nós iremos calcular o trabalho dessa força nesse deslocamento de Z0 até Z1. Na aula passada, nós obtivemos essa relação aqui, ó, que a definição do trabalho, para quando a força ela tem a mesma direção do deslocamento, o trabalho ele poderia ser calculado através da integral de f dx, onde f é função de x, de x0 até x1. O que acontece aqui é que neste problema, a minha força não tem direção x, ela tem direção z. Então, por esse motivo, eu irei fazer uma mudança de variável aqui nessa relação, para que ela dê conta de atender o meu problema. E é isso que eu irei fazer. Então, vocês devem estar se questionando, mas professor, por que você já não colocou o peso aqui? E a resposta é simples. Eu preciso trabalhar com essa força desta maneira para o exemplo ficar mais didático e ele alcançar o objetivo que eu quero demonstrar nessa aula para vocês, tá bom? Então, eu não irei escrever o peso a primeiro momento aqui, mas em uma outra parte da aula eu precisarei fazer isso, tá? Por enquanto eu vou deixar esse F aqui e irei trabalhar com essa variável desta forma. E agora eu irei manipular esta integral a fim de atender os meus interesses. Então, para fazer a substituição na integral, eu vou considerar o quê? O princípio fundamental da dinâmica. Força é massa vezes aceleração. E massa e aceleração ela pode ser escrita como a derivada da velocidade com relação ao tempo. Ok? Outra coisa importante é que a minha velocidade aqui ela diz respeito à direção z. Então eu preciso fazer uma substituição também aqui com relação a esse dz aqui. Então, eu posso escrever a minha velocidade para o problema da seguinte forma. Bem, a velocidade nesse problema aqui, onde a partícula está em queda livre, ela é a taxa de variação do deslocamento com relação ao tempo. Só que o meu deslocamento aqui ele acontece na direção z, não na direção x. Então, o que eu irei fazer aqui? Eu quero escrever o meu dz em termos da velocidade. Então, o que eu irei fazer aqui? Eu irei multiplicar de ambos os lados pelo elemento infinitesimal dt. Do ponto de vista do cálculo, quando eu derivo uma variável em relação ao tempo, e aí em seguida eu integro, essa variável ela retorna à mesma situação. Então o resultado aqui que eu tenho aqui de dz dt vezes o dt, ele é o próprio dz, tá bem? Então eu posso escrever o meu elemento diferencial dz de deslocamento como velocidade vezes o elemento de tempo. Isso aqui, pessoal, é muito simples, tá? Quando eu pego um deslocamento infinitesimal,
esse deslocamento infinitesimal ele vai acontecer num tempo infinitesimal. Só que esse tempo é tão pequeno que a minha velocidade ela é constante nesse tempo. Então aí eu posso escrever o meu deslocamento como velocidade vezes tempo, percebam? Então esse negócio aqui é de uma sutileza e de uma beleza muito grande, tá? Quando eu escrevo em elemento infinitesimal esse deslocamento, eu atribuo constância à minha velocidade, tá bom? Então, mesmo a velocidade sendo variável aqui nesse deslocamento. Então agora que eu já tenho tudo que eu quero, eu irei substituir esta equação aqui que eu vou chamar de 1, essa daqui é de 2 e essa aqui é de 3. E eu vou substituir 2 e 3 na minha equação 1, tudo bem? E aí eu vou calcular essa integral. Então percebam que ao invés de força, F eu vou escrever como sendo m dv dt. Então o meu trabalho aqui de Z0 até Z1, ele vai ser a integral de Z0 até Z1 de força, que é m dv dt, vezes o elemento diferencial dz, que é v dt. Então, obviamente aqui que dt significa derivar e integrar, e isso cancela-se os dt's aqui, e eu posso escrever o meu trabalho da seguinte maneira. Bem, nesse caso aqui a minha massa é constante, eu posso colocá-la multiplicando a integral. Então, aqui está quase resolvido o problema, tá bem? Então, a minha integral de Z0 até Z1, ela vai ser a massa vezes a integral de Z0 até Z1 de V dV. Só tem um problema aqui, ó. Aqui eu estou integrando com relação à velocidade. E os meus limites de integração aqui, eles dizem respeito à posição. E eu preciso fazer uma mudança de variável aqui nos meus limites de integração. E é bem simples, tá? O que eu tenho é que no ponto Z0, o objeto ele vai ter velocidade V0, e no ponto Z1, o objeto ele terá velocidade V1. Então, fazendo uma mudança de variáveis aí para calcular a integral. Então aqui não tem segredo, a mudança ela se dá diretamente, tá? Porque no tempo t0 ele vai estar em V0 com velocidade V0. E a mesma coisa, no tempo t1 ele vai estar em V1 com velocidade V1. Ou seja, obviamente que ele vai estar no mesmo tempo, com a mesma posição e com a mesma velocidade. Então, no caso aqui, a minha mudança de variável ela é feita de forma direta. Então eu reescrevo a integral agora fazendo a mudança de variáveis e já vou calcular essa integral também. Então aqui não tem que ter prática nem habilidade para calcular essa integral, até porque nós já calculamos uma integral semelhante anteriormente. Então o que eu tenho aqui? Uma integral de uma função de primeiro grau. Então a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: a derivada de qual função produz essa função de primeiro grau? E obviamente que é v ao quadrado dividido por 2. Então percebam que, neste caso aqui, em que eu estou calculando o trabalho da força-peso para deslocar um objeto da posição Z0 até a posição Z1, ele vai ter como resultado a massa vezes a velocidade da
partícula ao quadrado na posição 1, dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade da partícula na posição 0, dividido por 2. Obviamente que isso aqui, é a energia cinética na posição final, e essa aqui é a energia cinética na posição inicial. Consequentemente, este trabalho aqui ele vai ser igual à variação positiva da energia cinética. E é óbvio que nós conseguimos perceber isso. Perceba que quando eu abandono um objeto e ele só tem energia potencial aqui em cima, ele vai chegar lá embaixo com energia cinética. Então, a força-peso, ela vai converter, o trabalho da força-peso, ela vai converter toda a energia potencial em energia cinética. E esse objeto ele vai ganhar energia cinética. Consequentemente, esse trabalho aí vai ser uma variação positiva da energia cinética. Agora, pessoal, eu vou calcular esse trabalho escrevendo a minha força-peso como sendo menos mg, nesse deslocamento aí de Z0 até Z1. Então, é isso que nós iremos fazer agora, tá? Calcular esse trabalho de uma outra forma, utilizando a definição. Essa mesma definição aqui, tá bem? Então, inclusive, eu nem irei apagar ela, tá bom? Então, como o meu deslocamento ele acontece na mesma direção da força, eu posso considerar o meu P igual a menos mg. E agora o que eu vou fazer? A minha força é a força-peso, eu irei substituir naquela equação ali e calcular a integral. E é bem simples, tá? Todos nós sabemos que a aceleração gravitacional nas proximidades da Terra é constante e a massa é constante. Só recapitulando o que eu fiz, tá? A força que atua na minha partícula é a força-peso. Então eu substituí F por P, que é igual a menos mg, na equação que define a forma de se calcular o trabalho. E isso é a forma mais geral, tá? Então, a forma mais geral para se calcular um trabalho de uma força qualquer, só que essa força ela tem que estar apontada para a mesma direção do deslocamento. Então, massa é constante, aceleração gravitacional constante, eu posso multiplicar essa função constante pela integral. Então, vai ficar uma equação desse tipo aqui, menos mg integral de Z0 até Z1 dz. Então a minha pergunta é: a derivada de qual função produz uma função constante? Obviamente que a derivada de uma função de primeiro grau, ela produz uma função constante, e desta forma aqui eu já posso colocar até o meu resultado aqui. Então eu vou ter como resultado dessa integral menos mg, que multiplica z com limite inferior z0 e limite superior z1. Desta forma, eu posso finalizar o cálculo do trabalho. Portanto, o trabalho da força-peso no deslocamento de Z0 até Z1, calculado utilizando a expressão que define o trabalho, ele será escrito da seguinte forma. Então o trabalho ele pode ser escrito como sendo menos mg Z1 menos Z0, substituindo aqui os limites de integração, e isso vai me dar menos mg Z1 mais mg Z0. E se vocês estiverem atentos, vocês saberão que essa aqui é a energia potencial gravitacional na posição 1 e essa aqui é a energia potencial gravitacional na posição 0. Ou eu posso escrever isso com um sinal negativo aqui, o 1 menos o 0. E isso aqui, corresponde a menos a variação da minha energia potencial gravitacional. Bem, agora nós podemos concluir um resultado muito importante, tá bom? Então,
primeiramente aqui, eu vou apagar essa lousa central aqui, porque eu quero comparar esses dois resultados, e aí, a partir daí, a conclusão da minha aula. Então percebam que, inicialmente, eu calculei, vou chamar essa equação de 4, e essa equação aqui de 5, tá bom? Inicialmente, eu calculei o trabalho escrevendo a força como massa vezes aceleração, fiz algumas substituições na integral e na queda livre eu constatei que o trabalho ele dava a variação positiva da energia cinética. E aí, o que eu fiz em seguida? Eu disse, essa força aí que eu estou dizendo, que é massa vezes aceleração, na verdade ela é uma força conservativa. E essa força conservativa, ela é menos mg. E quando eu apresento o tipo de força que eu estou calculando o trabalho, eu obtive como resultado que esse trabalho ele dava menos a variação da energia potencial. Só que eu estou calculando de forma diferente o trabalho para a mesma situação. E obviamente que se é para a mesma situação, o trabalho é o mesmo. Então eu posso igualar essa equação 4 com a equação 5. E é isso que eu irei fazer. Então, o que eu concluo aqui? Que em um objeto submetido a forças conservativas, a variação da energia cinética é igual a menos a variação da energia potencial. E o que isso significa? Preciso rearranjar essa equação para poder concluir, e é isso que eu irei fazer. Então, eu posso escrever isso como ΔT mais ΔU igual a 0. Ou melhor ainda, eu posso colocar o meu delta aqui em evidência e escrever T mais U igual a 0. E essa aqui que é a cereja do bolo. O que significa isso? Que a variação da energia cinética mais a energia potencial em uma partícula submetida ao movimento devido a uma força conservativa é nula. Isso significa o quê? Que a soma da energia cinética mais a potencial no movimento de uma partícula submetida a uma força conservativa, ela não varia ao longo do movimento, e isso me garante que essa aqui é a energia mecânica, né? Que ΔE é igual a 0. Portanto, E é constante. Então, encerramos a aula aqui demonstrando que uma partícula em movimento, devido a uma força conservativa, a energia mecânica do sistema, ela não varia ao longo do movimento, portanto, a energia ela é constante. Então, partículas que se movem devido a forças conservativas conservam energia. E isso significa o quê? Que o trabalho dessa força ele tem o papel de converter uma forma de energia em outra. Por exemplo, na queda livre, a energia potencial é convertida em energia cinética pelo trabalho da força-peso. Por outro lado, na subida, a energia cinética é convertida em energia potencial gravitacional. Então vejam a beleza desse resultado. Então, num campo de forças conservativas, a minha energia ela é constante. Então, na próxima aula eu irei falar um pouco mais de forças conservativas e eu quero demonstrar para vocês que em um caminho fechado, o trabalho para uma força conservativa ele é nulo. Mas isso é assunto para a próxima aula, tá bem? Então, muito obrigado por estarem assistindo as minhas aulas.